Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós começaremos o nosso novo capítulo que fala sobre a sinopse e a resenha. Então eu decidi trazer as características do resumo, da resenha e da sinopse. Começaremos pela sinopse. A sinopse ela é uma espécie de resumo, uma síntese, que seja de uma obra literária, científica. E a sinopse ela também pode ser chamada de sumário, porque ela é uma versão mais curta de um texto original, que não necessariamente é um resumo. Mas qual seria, professor, o objetivo da sinopse? O objetivo da sinopse é fazer com que quem leia, os leitores, eles entendam os pontos principais desse texto. Por exemplo, nós podemos ler sinopses de livros, de filmes, de alguns eventos. E uma das principais diferenças que nós temos entre a sinopse e o resumo é que a sinopse, normalmente, ela é escrita pelo autor do texto, ou da obra em questão. O que nós não podemos verificar no resumo. Geralmente, a sinopse vai começar com um título, com o nome do autor, o tipo de texto, a ideia, principal desse texto. E, diferente da resenha, por exemplo, ela não contém interpretação nem opinião da pessoa que escreveu. Ela é formada apenas com a opinião do verdadeiro escritor e muitas vezes é parafraseada, porque ela faz ali meio que uma síntese, do que você vai ler ou do que você vai assistir. Agora sobre a resenha, sobre esse tipo de texto aí. A resenha é um tipo de texto usado para descrever e para analisar outra produção textual, ou seja, você vai observar a escrita de alguém, um texto de alguém, e vai fazer a sua resenha. E pode variar de obras literárias até tratados de anatomia. Todos os livros, de modo geral, eles podem ser resenhados, ou seja, eles podem ser reescritos, desde que não contenha as palavras originais do texto original. E além disso, há também aquelas chamadas resenhas temáticas, que reúnem as informações de diversos livros e de autores que podem ali abordar sobre um determinado assunto. Quais são os tipos que nós temos de resenha? Nós temos dois tipos: a resenha descritiva, que é aquela que o autor apenas descreve, traz as informações acerca do tema ou do livro desenhado. Nesse caso aí da resenha descritiva não tem espaço para a opinião do autor, é apenas uma composição informativa. E nós temos a resenha crítica ou opinativa, que assim como na descritiva, ela também descreve, traz informações de uma obra ou de um assunto, mas nesse tipo de resenha crítica há um espacinho para o autor apresentar as suas teses, a sua opinião sobre o tema abordado. Então, ele é um tipo de texto de natureza informativa ou argumentativa. Mas, professora, quais são as características da resenha? Então, além das estruturas, das resenhas descritivas ou críticas, nós temos que pontuar alguns quesitos aí para que você consiga fazer a sua resenha. Por exemplo, eu li uma obra e eu quero fazer uma resenha sobre ela. Primeiro ponto, objetividade. A resenha ela é um gênero científico, então ela tem que ter um certo grau de objetividade na sua linguagem, ou seja, você tem que ser conciso, direto. Por quê? Se você trazer outras informações que não sejam tão objetivas, vai atrapalhar o entendimento. Outro ponto, a concisão. O que acontece? Uma boa resenha, ela tem que dizer somente o necessário. Você não pode florear muito, você tem que ser conciso. Evitar, por exemplo, muita quantidade de exemplos ou repetições. Porque esse tipo de texto, ele é geralmente para estudo, ou seja, é uma composição que às vezes o leitor vai ler uma vez, duas vezes. Então, por exemplo, eu não quero ler tal livro, mas eu vou ler uma resenha. Então, você tem que ser bastante conciso e objetivo ali na sua escrita, para fazer com que o leitor compreenda do que trata aquele livro, ou do que vai falar aquele livro, e até mesmo para que ele se interesse, pela obra.
A utilização de um método, o que é isso? É importante, pessoal, que nas resenhas o autor estruture o seu texto, né, através da clareza, da objetividade. E para que se faça isso, eu tenho que utilizar métodos. E um dos métodos mais utilizados para se construir uma resenha é você primeiro fazer análise de dados e depois fazer um resumo, para depois escrever assim a sua resenha. Sobre o uso da norma padrão da língua. Para manter a clareza, para trazer também a objetividade, faz-se necessário que a gente utilize a norma padrão, seja ela variante de linguagem que é utilizada nas resenhas. Então, o que acontece? Você precisa ter uma escrita formal, mas uma escrita que atinja diversos públicos. Não pode ser também uma escrita muito rebuscada, ok? E agora a diferença entre o resumo e a resenha. Eu vou falar rapidinho para vocês. Geralmente se confunde, né? Faz uma confusão entre esses conceitos aí. O que é resenha e o que é resumo. Porque ambos os gêneros, eles não são tão diferentes. Então, acaba que nós confundimos mesmo. O resumo, o que ele é? Ele é um gênero textual em que se pega um texto original, só que você reescreve pegando apenas as informações mais relevantes. Ou seja, você não pode acrescentar um novo discurso, você não pode colocar a sua opinião, você apenas retira ali do texto original e sintetiza. Já na resenha, ela é um gênero textual que ela mescla resumo com descrições, com análises. E nesse tipo de texto, que é a resenha, ela acrescenta informações novas, por exemplo, até mesmo a opinião de quem está escrevendo. Por isso que, na maioria das vezes, os estudiosos falam que toda resenha, por trás de uma resenha, tem um resumo, tá? Mas qual que é o passo a passo, professora, para fazer uma resenha? Primeiro, você tem que ler com muita calma, né, com muita atenção, o texto que será a base para a sua escrita. Você tem que ler pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né, fazer umas 2 ou 3 leituras prévias. Pegar um caderno, fazer anotações do texto original, né, durante aquele processo de leitura, resumir nesse caderno de modo claro, de modo objetivo, conciso, todas as informações que são mais importantes. Construir os apontamentos, né, segundo o tipo de resenha que vai ser produzida, você tem que escolher se vai ser descritiva ou opinativa, né, a crítica. E revisar o texto, depois de escrever, né, acrescentar os seus apontamentos junto com os resumos já feitos, você revisa o texto final, onde você vai verificar se todas as informações importantes foram resumidas, se os apontamentos estão feitos de acordo com as suas expectativas, de acordo com a norma padrão. É basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dessas diferenças aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, fiquem com Deus.